Uma simples curiosidade infantil desencadeou uma tempestade de gritos e humilhação que ecoou por toda a oficina. O que parecia ser apenas mais um dia de trabalho se transformou em um momento que mudaria vidas para sempre. Uma Ferrari quebrada, uma mulher furiosa e um garotinho de 10 anos que guardava um talento extraordinário que ninguém imaginava. O que aconteceu naquele dia deixou todos sem palavras. A oficina mecânica São José funcionava desde as 6 da manhã, naquela terça-feira quente de março. Entre o barulho das ferramentas e o cheiro de óleo, pequeno Miguel brincava discretamente em um cantinho. Aos 10 anos, ele já conhecia cada parafuso daquele lugar. Seu pai, José Roberto, trabalhava ali há mais de 5 anos como mecânico, e sempre que não tinha aula, Miguel ficava na oficina observando tudo com uma curiosidade que impressionava a todos. O menino tinha algo especial no olhar. Enquanto outras crianças da sua idade brincavam de videogame, Miguel preferia ficar observando seu pai consertar carros. Ele memorizava cada movimento, cada ferramenta, cada som que os motores faziam. José Roberto sempre dizia para os colegas que o filho tinha mão boa para a mecânica, mas nunca imaginou o quanto aquilo era verdade. Naquela manhã, por volta das 10 horas, o ronco de um motor potente cortou o ar da oficina. Uma Ferrari vermelha reluzente entrou pela porta principal, conduzida por uma mulher elegante de aproximadamente 50 anos. Margarete Silveira era conhecida na cidade por sua fortuna e também por seu temperamento explosivo. Herdeira de uma grande empresa familiar, ela estava acostumada a ter tudo do seu jeito, na hora que queria. A Ferrari estava com problemas. O motor fazia um ruído estranho e a performance não estava como deveria. Margarete saiu do carro visivelmente irritada, seus saltos altos ecoando no chão de cimento da oficina. Ela usava roupas caras, joias que brilhavam na luz fluorescente e carregava uma bolsa que custava mais do que o salário anual de qualquer mecânico ali presente. "Preciso que arrumem isso hoje", ela disse em tom autoritário para seu Antônio, o dono da oficina. "Tenho um evento importante amanhã e não posso aparecer com outro carro. Esta Ferrari tem que estar funcionando perfeitamente até o final do dia." Seu Antônio, um homem simples e trabalhador, acenou positivamente enquanto analisava o carro. Ele chamou José Roberto e mais 2 mecânicos para dar uma olhada inicial. Enquanto os homens conversavam sobre o possível problema, Miguel se aproximou devagar, fascinado pela beleza daquele carro esportivo. Os olhos do menino brilhavam de curiosidade enquanto observava cada detalhe da Ferrari. As linhas perfeitas da carroceria, o brilho da tinta vermelha, o ronco diferente do motor. Sem perceber o perigo que se aproximava, Miguel estendeu a mãozinha pequena e tocou delicadamente no capô do carro, tentando sentir a vibração do motor. Foi nesse exato momento que Margarete se virou e viu a cena. Seus olhos se arregalaram de fúria e um grito ecoou por toda a oficina, fazendo todos os mecânicos pararem instantaneamente o que estavam fazendo. "O que essa criança está fazendo tocando no meu carro?" Ela berrou, apontando o dedo para Miguel. "Tirem ela daqui agora mesmo! Como vocês deixam uma criança suja colocar as mãos na minha Ferrari?" O pequeno Miguel se assustou e deu um passo para trás, seus olhos grandes e inocentes cheios de medo. José Roberto largou a ferramenta que estava segurando e correu em direção ao filho, o rosto vermelho de vergonha e preocupação. "Desculpa, senhora, ele é meu filho", José Roberto disse com a voz trêmula, colocando a mão no ombro de Miguel. "Ele não quis fazer mal. Ele só tem curiosidade sobre os carros." "Curiosidade?" Margarete gritou ainda mais alto. "Essa criança pode ter arranhado minha Ferrari. Vocês têm ideia de quanto custa este carro? Mais do que vocês ganham em 10 anos de trabalho." O silêncio tomou conta da oficina. Todos os mecânicos pararam de trabalhar e olhavam para a cena constrangidos. Miguel estava com os olhos cheios de lágrimas, se escondendo atrás das pernas do pai.
José Roberto sentia o coração partido vendo seu filho sendo humilhado daquela forma, mas sabia que não podia reagir. Ele precisava desse emprego para sustentar a família. Eu não quero ver essa criança aqui dentro enquanto estiverem mexendo no meu carro. Margarete continuou, sua voz cheia de desprezo. E se descobrir que tem um arranhão, sequer por causa dela, vocês vão pagar caro por isso. O constrangimento tomou conta de toda a oficina. José Roberto segurava firme a mão de Miguel, que ainda tremia de medo após a explosão de fúria de Margarete. O pai sentia uma mistura de raiva e impotência. Queria defender seu filho, mas sabia que sua posição, como simples funcionário, não lhe dava margem para confrontar uma cliente importante. Seu Antônio, o dono da oficina, se viu numa situação complicada. Margarete era uma cliente rica que trazia carros caros regularmente, mas José Roberto era um de seus melhores funcionários, honesto e dedicado. A tensão no ar era quase palpável enquanto ele tentava encontrar uma forma de acalmar os ânimos. Senhora, Margarete, seu Antônio disse com cuidado, o menino realmente não quis causar nenhum problema. Ele sempre fica aqui quando não tem aula e nunca incomodou ninguém. Mas, se a senhora preferir, Podem o quê? Margarete o interrompeu, cruzando os braços. Podem garantir que nada aconteceu com meu carro? Podem me ressarcir se houver qualquer dano? Ela olhou para Miguel com desdém. Criança não tem que ficar em ambiente de trabalho. Isso é irresponsabilidade de vocês. José Roberto sentiu o sangue ferver, mas respirou fundo. Ele precisava desse emprego. Era pai solteiro desde que a esposa morreu 3 anos atrás, e o salário da oficina era tudo que tinha para criar Miguel e pagar as contas. Não podia se dar ao luxo de perder o trabalho por causa de um confronto com uma cliente, por mais injusta que ela estivesse sendo. Meu filho vai ficar quietinho lá no fundo, José Roberto disse com a voz controlada. Mas era possível perceber a dor em seus olhos. Prometo que ele não vai se aproximar dos carros enquanto a senhora estiver aqui. Margarete não estava satisfeita. Ela queria mais. Queria ver consequências reais para aquilo que considerava uma afronta inaceitável. Não é suficiente, ela declarou batendo o pé no chão. Eu quero garantias de que isso não vai acontecer de novo. Se essa criança causar qualquer problema, eu vou processar esta oficina e todos vocês vão aprender a ter mais respeito pelos clientes. E a ameaça de processo ecoou pela oficina como um sino fúnebre. Todos os mecânicos sabiam que uma ação judicial poderia fechar o negócio do seu Antônio e deixar todas as famílias sem sustento. Era uma ameaça real, vinda de alguém que tinha dinheiro suficiente para torná-la realidade. Miguel, mesmo sendo apenas uma criança, percebia a gravidade da situação. Ele via o desespero no rosto do pai, a preocupação do seu Antônio e a forma como todos os outros mecânicos evitavam olhar em sua direção. Sentia-se culpado por ter causado toda aquela confusão apenas por tocar no carro bonito. Pai, eu sinto muito, Miguel sussurrou, puxando a camisa suja de José Roberto. Eu não sabia que não podia tocar. Não vou mais fazer isso, prometo. José Roberto se abaixou e abraçou o filho, tentando disfarçar as próprias lágrimas. Não foi culpa sua, meu filho. Você não fez nada de errado. Só foi curioso, como sempre. Mas Margarete ouviu a conversa e sua fúria cresceu ainda mais. Curioso? Ela repetiu com ironia. Curiosidade não paga pelos danos. Vocês precisam ensinar limites para essa criança antes que ela cause problemas maiores. Seu Antônio tentou uma última vez acalmar a situação. Por favor, senhora Margarete, vamos nos concentrar no seu carro. Meus mecânicos são os melhores da região e vão resolver o problema rapidamente. O menino vai ficar longe, tem minha palavra. Ele vai ficar longe ou vai sair da oficina. Margarete disse de forma categórica. Eu não vou trabalhar sabendo que tem uma criança sem supervisão, mexendo onde não deve. Ou vocês tomam uma atitude definitiva, ou eu levo meu carro para outro lugar e ainda processo vocês pelo constrangimento que passei. A chantagem estava clara.
José Roberto sentiu o mundo desabar. Se Miguel fosse mandado embora, quem cuidaria dele? A escola estava em período de férias e ele não tinha dinheiro para pagar alguém para ficar com o menino. Mas se não concordasse, poderia perder o emprego e ficar sem nenhuma renda. Está bem, José Roberto disse com a voz quebrada. Vou levar Miguel para casa e volto para trabalhar no seu carro. Não, Miguel disse pela primeira vez, sua vozinha fina, mas determinada. Pai, eu quero ficar aqui. Prometo que não. Vou mexer em nada. Vou ficar só olhando bem longe. Margarete soltou uma risada amarga. Olhando? Criança não entende nada de carro. O que ela vai fazer olhando? Só atrapalhar o trabalho dos adultos. O que Margarete não sabia é que aquelas palavras acabaram de despertar algo em Miguel. Por anos, ele havia observado em silêncio, absorvendo o conhecimento como uma esponja. E naquele momento de humilhação, uma chama se acendeu dentro do menino. Uma chama que logo mostraria a todos o quanto estavam errados sobre ele. Com Miguel relutantemente enviado para um cantinho distante da oficina, os mecânicos finalmente puderam começar a trabalhar na Ferrari de Margarete. A tensão ainda pairava no ar, mas todos sabiam que precisavam se concentrar no trabalho. O prazo era apertado e a cliente extremamente exigente. José Roberto, ainda abalado pela humilhação do filho, tentou focar toda a sua atenção no motor da Ferrari. Junto com ele, trabalhavam Carlos e Benedito, dois mecânicos experientes com mais de 15 anos de profissão cada um. Seu Antônio também se juntou ao grupo, determinado a resolver o problema rapidamente e manter sua cliente milionária satisfeita. Vamos ver o que essa belezinha tem, murmurou Carlos, levantando o capô da Ferrari. O motor V8 apareceu em toda a sua complexidade, uma obra de arte da engenharia italiana. Mas algo estava definitivamente errado. O ronco característico não soava como deveria. Os primeiros testes revelaram sintomas confusos. O motor funcionava, mas não com a performance esperada. Havia uma perda de potência sutil, mas constante, e um ruído quase imperceptível que não deveria estar ali. Para ouvidos menos treinados, o carro parecia normal, mas para quem conhecia Ferraris, era evidente que algo estava fora do lugar. Pode ser o sistema de ignição, sugeriu Benedito, conectando o equipamento de diagnóstico. Os números que apareceram na tela eram estranhos. Não indicavam falha total em nenhum componente, mas pequenas irregularidades em vários sistemas. Margarete ficou impaciente rapidamente. A cada hora que passava, ela se aproximava dos mecânicos perguntando sobre o progresso. Já descobriram o problema? Ela perguntava repetidamente. Lembrem-se que preciso do carro hoje ainda. Os mecânicos trabalharam metodicamente. Testaram o sistema de combustível, verificaram os filtros, analisaram a parte elétrica. Cada teste levava tempo, e Margarete ficava mais nervosa a cada minuto. O que deveria ser um reparo simples estava se tornando um quebra-cabeça complexo. Deve ser a bomba de combustível, disse José Roberto após 2 horas de testes. Eles desmontaram parte do sistema, mas a bomba estava funcionando perfeitamente. Margarete observava tudo com um olhar crítico, fazendo comentários sarcásticos sobre a demora. Em outras oficinas já teriam resolvido isso há muito tempo. Ela resmungou. Talvez eu devesse ter levado para um lugar mais especializado desde o início. A pressão aumentou. Seu Antônio suava frio, pensando na possibilidade de perder uma cliente importante e ainda enfrentar críticas na cidade. Seus mecânicos eram competentes, mas aquele problema estava se mostrando mais difícil do que imaginaram. Carlos tentou uma abordagem diferente. Pode ser problema na central eletrônica, ele disse, conectando outros equipamentos. Mas os testes eletrônicos também não revelaram nada conclusivo. Era como se o carro tivesse um fantasma. Algo estava errado, mas nenhum equipamento conseguia identificar exatamente o que. Do seu cantinho distante, Miguel observava tudo em silêncio.
Seus olhos acompanhavam cada movimento dos mecânicos, cada teste realizado, cada resultado inconclusivo. Ele ouvia atentamente os sons do motor, memorizando cada ruído, cada vibração diferente. Sua mente brilhante trabalhava como um computador, processando informações e fazendo conexões que os adultos não conseguiam ver. Pai, Miguel chamou baixinho, mas José Roberto estava concentrado demais para ouvir. O menino queria dizer algo, mas lembrou das palavras duras de Margaret e decidiu ficar quieto. Ninguém queria ouvir uma criança naquele momento tenso. Após 4 horas de trabalho intenso, os mecânicos tinham trocado várias peças, realizado dezenas de testes e gastado centenas de reais em diagnósticos. A Ferrari funcionava um pouco melhor, mas o problema principal persistia. O ruído estranho continuava lá, sutil, mas presente, como um sussurro que ninguém conseguia interpretar. Margaret estava furiosa. 4 horas! Ela gritou. 4 horas e vocês não conseguiram resolver um problema simples. Isso é incompetência pura. Seu Antônio tentava acalmá-la, mas a situação estava fugindo do controle. Os custos aumentavam, o tempo passava e a solução parecia cada vez mais distante. Era o tipo de situação que poderia arruinar a reputação de uma oficina pequena. Talvez seja melhor levar para a concessionária Ferrari mesmo, José Roberto sugeriu, relutante em admitir a derrota. Eles têm equipamentos mais especializados. Agora vocês me falam isso? Margarete explodiu. Depois de 4 horas perdidas e um monte de peças trocadas desnecessariamente? Isso é uma vergonha. Naquele momento de tensão máxima, com todos os adultos frustrados e sem saber mais o que fazer, uma vozinha fina se fez ouvir lá do fundo da oficina. Pai, eu sei qual é o problema. Todos se viraram para olhar Miguel, que estava de pé em seu cantinho, os olhos brilhando com uma confiança que contrastava com sua idade. O silêncio que se seguiu foi total. Até Margarete parou de falar, surpresa com a interrupção inesperada da criança que havia sido humilhada horas antes. O silêncio na oficina era ensurdecedor. Todos os olhares se voltaram para o pequeno Miguel, que permanecia em pé em seu cantinho, com uma expressão séria que não combinava com seus apenas 10 anos de idade. José Roberto foi o primeiro a reagir, sentindo uma mistura de orgulho e preocupação pelo filho. Miguel, filho, agora não é hora. José Roberto disse baixinho, temendo que o menino pudesse piorar ainda mais a situação já complicada. Os homens estão trabalhando, mas Miguel não se intimidou. Durante todas aquelas horas observando, sua mente extraordinária havia processado cada som, cada teste, cada movimento dos mecânicos. E agora ele tinha certeza absoluta de que sabia exatamente qual era o problema da Ferrari. Pai, por favor, eu realmente sei o que está acontecendo. Miguel insistiu, dando alguns passos em direção ao grupo. Eu ouvi tudo, vi todos os testes. O problema não está onde vocês estão procurando. Margarete soltou uma gargalhada sarcástica que ecoou por toda a oficina. Agora só faltava essa. Uma criança de 10 anos vai ensinar mecânica para adultos experientes? Ela olhou para seu Antônio com indignação. Isso é o cúmulo do desrespeito. Vocês estão deixando uma criança zombar da situação? Carlos e Benedito trocaram olhares constrangidos. Eles respeitavam José Roberto e tinham carinho pelo pequeno Miguel. Mas a situação já estava tensa demais para brincadeiras de criança. Miguel, seu pai está certo, disse Carlos gentilmente. Deixa os tios terminarem o trabalho aqui. Mas seu Antônio, que conhecia Miguel desde pequeno e sempre notara algo especial na forma como o menino observava os carros, sentiu uma curiosidade genuína. Ele havia visto Miguel crescer naquela oficina, sempre atento, sempre fazendo perguntas inteligentes que surpreendiam até mesmo os mecânicos mais experientes. Espera aí, seu Antônio disse, levantando a mão para silenciar os protestos. Miguel, o que você acha que está acontecendo com o carro? José Roberto sentiu o coração acelerar. Ele sabia,
que o filho era especial, mas temia que Miguel pudesse falar algo que irritasse ainda mais Margarete. A situação já estava no limite, e qualquer palavra errada poderia resultar na perda do emprego. Miguel, talvez seja melhor você... José Roberto começou, mas foi interrompido pelo próprio filho. Pai, eu sei que parece estranho, mas eu prestei atenção em tudo, Miguel disse com uma convicção que impressionou a todos. O barulho que o motor está fazendo não é problema de combustível, nem de ignição, nem da parte elétrica. É algo muito mais simples que vocês não pensaram em verificar. Margarete cruzou os braços e olhou para o menino com desprezo total. Ah, é? E o que seria, seu gêniozinho? Vai me dizer que você entende mais de Ferrari do que mecânicos profissionais? Miguel engoliu em seco, mas não recuou. Toda a humilhação que havia sofrido naquele dia, toda a vergonha que viu no rosto do pai, toda a injustiça da situação, havia despertado algo poderoso dentro dele. Era como se uma força interior estivesse dizendo que aquele era o momento de mostrar quem ele realmente era. O problema está no filtro de ar, Miguel disse com clareza surpreendente. Mas não no... E o filtro principal que vocês já verificaram. Tem um filtro secundário menor que fica escondido atrás do compartimento esquerdo. Esse filtro está entupido com alguma coisa que não é sujeira comum. Os mecânicos se entreolharam. Eles realmente não haviam verificado aquele filtro específico. Era uma peça pequena, raramente problemática e que ficava numa posição de difícil acesso. Parecia improvável que uma criança soubesse da existência dele. Como você sabe disso? Benedito perguntou genuinamente curioso. Eu vi vocês verificarem o filtro em principal, mas eu lembrei que meu pai uma vez falou sobre esses filtros secundários que alguns carros esportivos têm, Miguel explicou, ganhando confiança. E o som que o motor está fazendo é igual ao que eu ouvi uma vez quando o carro do seu Fernando estava com esse mesmo problema. José Roberto arregalou os olhos. Ele realmente havia conversado com Miguel sobre diferentes tipos de filtros meses atrás. E o carro do seu Fernando realmente havia apresentado um problema similar. Mas ele ficou espantado que o filho tivesse memorizado e conectado todas essas informações. Isso é ridículo! Margarete explodiu. Vocês estão realmente considerando a opinião de uma criança? Eu já perdi o dia inteiro aqui. Gastei uma fortuna em peças desnecessárias. E agora querem que eu acredite num menino de 10 anos. Seu Antônio olhou para Miguel com uma expressão pensativa. Durante todos aqueles anos, ele havia percebido que o menino tinha uma capacidade incomum de observação e memória. Várias vezes, Miguel havia feito comentários sobre carros que se mostraram surpreendentemente precisos. Miguel, seu Antônio disse calmamente, onde exatamente fica esse filtro que você está falando? Miguel se aproximou da Ferrari, sempre mantendo distância respeitosa do carro, mas apontando com precisão para uma área específica do motor. Ali, atrás daquele compartimento preto. Tem que tirar 2 peças para chegar até ele. O filtro é pequeno, redondo e provavelmente está entupido com alguma coisa que grudou nele. Os mecânicos olharam para onde Miguel estava apontando. Realmente havia um compartimento ali que eles não haviam explorado completamente. Era uma área de difícil acesso, e o filtro que Miguel mencionava era realmente uma peça que poderia passar despercebida numa verificação rápida. Pai, por favor, deixa eu mostrar. Miguel pediu, olhando diretamente nos olhos de José Roberto. Eu sei que estou certo. Eu senti isso aqui dentro, ele disse, colocando a mãozinha no peito. José Roberto olhou para o filho e viu algo que nunca havia visto antes. Não era mais apenas curiosidade infantil. Havia uma determinação, uma confiança que parecia vir de muito fundo. Era como se Miguel tivesse crescido anos naquelas poucas horas de humilhação e tensão. Seu Antônio, José Roberto, disse hesitante, talvez valha a pena dar uma olhada nesse filtro. Miguel realmente tem um olho bom para essas coisas.
Margarete bateu o pé no chão com força. Eu não acredito que vocês estão levando isso a sério. Isso é uma palhaçada completa. Uma criança não vai mexer no meu carro. Senhora, o menino não vai mexer em nada, seu Antônio disse diplomaticamente. Ele só vai mostrar onde fica essa peça, e nós vamos verificar. Se ele estiver errado, não perdemos nada. Se estiver certo, ele pausou, olhando para Miguel com respeito crescente. Talvez aprendamos algo. O momento estava definido. Toda a oficina prendeu a respiração enquanto Miguel se preparava para mostrar se sua teoria estava correta ou se seria apenas mais uma frustração no dia mais difícil de sua vida. O momento da verdade havia chegado. Miguel se aproximou da Ferrari com passos pequenos, mas decididos, enquanto todos os olhares da oficina se concentravam nele. Margarete observava com os braços cruzados e uma expressão de descrença total, como se estivesse prestes a presenciar o maior ridículo de sua vida. Está bem, Miguel, seu Antônio disse calmamente. Mostra para nós onde fica esse filtro. Miguel apontou com precisão para uma área específica do compartimento do motor. Ali, vocês precisam tirar essa peça preta primeiro, depois aquela outra ali do lado. O filtro fica bem escondidinho atrás. Carlos se aproximou com uma chave apropriada. Deixa eu ver aqui, ele murmurou, começando a remover as peças que Miguel havia indicado. Benedito e José Roberto se posicionaram ao lado, curiosos para ver se realmente havia um filtro naquele local. Eu não acredito que estou perdendo meu tempo com isso, Margarete resmungou, mas mesmo ela não conseguia disfarçar a curiosidade. Havia algo na confiança do menino que, mesmo contra sua vontade, a intrigava. Conforme Carlos removia as peças, todos puderam ver que realmente havia um filtro pequeno e redondo exatamente onde Miguel havia dito. Era uma peça que ficava bem escondida e que facilmente passaria despercebida numa inspeção rotineira. Caramba, realmente tem um filtro aqui, Carlos disse surpreso. Nunca prestei atenção nessa peça neste modelo de Ferrari. Miguel se aproximou mais, seus olhos brilhando de emoção. Agora tira ele devagar, tio Carlos. Aposto que está entupido com alguma coisa estranha. Quando Carlos removeu completamente o filtro, todos ficaram boquiabertos. O filtro estava completamente obstruído, com uma substância pegajosa e escura que claramente não era sujeira comum. Parecia uma mistura de óleo queimado com algum tipo de resina que havia grudado nas fibras do filtro, bloqueando completamente a passagem de ar. Meu Deus do céu, Benedito murmurou. Como esse menino sabia disso? Miguel sorriu pela primeira vez no dia. Eu sabia pelo som, tio Benedito. Quando o ar não passa direito por causa de um filtro entupido, o motor faz um barulho diferente. É como quando a gente está resfriado e não consegue respirar direito pelo nariz. A comparação simples, mas brilhante, deixou todos impressionados. Miguel havia usado uma analogia que qualquer criança entenderia, mas que demonstrava uma compreensão profunda de como os motores funcionavam. José Roberto sentia o peito inchar de orgulho. Seu filho não apenas havia identificado o problema que mecânicos experientes não conseguiram encontrar, mas também soube explicar o raciocínio de uma forma clara e lógica. Mas como uma criança de 10 anos sabe sobre essa peça específica? Margarete perguntou, sua voz perdendo um pouco da hostilidade anterior. Ela estava genuinamente chocada. Miguel olhou para ela com seus olhos grandes e sinceros. Eu sempre observo quando meu pai trabalha, senhora, e eu leio sobre carros nas revistas antigas que tem aqui na oficina. Tem uma revista que explicava sobre os sistemas de filtragem dos carros esportivos e falava que alguns modelos têm filtros secundários escondidos. E você lembrou disso tudo de cabeça? Seu Antônio perguntou, impressionado. Eu lembro de tudo que leio sobre carros. Miguel respondeu naturalmente, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Meu pai sempre diz que eu tenho boa memória. Carlos limpou o filtro da melhor forma possível e o reinstalou. Vamos ver se isso resolve, ele disse, ligando o motor da Ferrari.
O ronco que saiu foi completamente diferente, limpo, potente, exatamente como deveria ser. O silêncio na oficina foi quebrado pelo som perfeito do motor V8 funcionando em sua máxima performance. Não havia mais aquele ruído estranho, não havia mais perda de potência. A Ferrari estava funcionando perfeitamente. Não é possível, Margarete sussurrou, olhando para Miguel com uma expressão completamente diferente. Como você conseguiu? Miguel deu de ombros com a naturalidade de uma criança. Eu só prestei atenção no que o carro estava tentando falar. Carros sempre falam com a gente através dos sons que fazem. É só saber escutar. Benedito balançou a cabeça em admiração. Em 20 anos de profissão, nunca vi nada igual. Esse menino tem um dom. Dom é pouco, Carlos completou. Isso aqui é genialidade pura. Miguel, você acabou de resolver em 5 minutos o que nós não conseguimos em 5 horas. José Roberto se aproximou do filho e o abraçou emocionado. Eu sempre soube que você era especial, meu filho. Mas isso superou todas as minhas expectativas. Margarete permanecia em silêncio, observando a cena. Pela primeira vez na vida, ela havia sido confrontada com uma situação onde sua riqueza, sua posição social e sua arrogância não significavam absolutamente nada. Uma criança, de 10 anos que ela havia humilhado e menosprezado, acabara de demonstrar uma inteligência que deixou todos os adultos para trás. O motor da Ferrari continuava ronronando perfeitamente, como um testemunho sonoro da extraordinária capacidade de Miguel. Naquele momento, não havia mais dúvidas. Aquele menino não era apenas especial, ele era um verdadeiro gênio. O som perfeito do motor da Ferrari ecoava pela oficina como uma sinfonia de vitória. Margarete ficou parada por longos segundos olhando alternadamente para Miguel e para seu carro, que agora funcionava perfeitamente. Era como se ela estivesse tentando processar o que acabara de acontecer. Eu não entendo, ela murmurou, sua voz perdendo toda a arrogância que a caracterizava. Como uma criança conseguiu fazer o que mecânicos profissionais não conseguiram? Miguel, ainda com sua naturalidade infantil, sorriu timidamente. É que eu sempre gostei muito de carros, senhora. Desde pequenininho eu fico aqui observando meu pai trabalhar. E eu leio todas as revistas de carros. Que encontro! Seu Antônio se aproximou de Miguel com um olhar de profundo respeito. Miguel, em 40 anos trabalhando com carros, eu nunca vi nada igual ao que você acabou de fazer. Como você consegue lembrar de tantas informações técnicas? Eu não sei explicar direito, Miguel respondeu, coçando a cabeça com a inocência típica de uma criança. É como se as informações ficassem grudadinhas na minha cabeça. Quando eu vejo ou leio alguma coisa sobre carros, eu nunca esqueço. José Roberto observava a cena com lágrimas nos olhos. Durante anos, ele havia notado que Miguel era diferente das outras crianças. O menino aprendia com uma velocidade impressionante, fazia perguntas que revelavam um raciocínio muito além de sua idade e demonstrava uma capacidade de concentração extraordinária quando o assunto eram carros ou máquinas. Seu filho é um gênio, José Roberto. Carlos disse emocionado. Um verdadeiro gênio. Esse menino tem um futuro brilhante pela frente. Benedito balançou a cabeça em admiração. Miguel, você tem quantos anos mesmo? 10 anos, tio Benedito, Miguel respondeu. 10 anos, Benedito repetiu, maravilhado. Com 10 anos, você acabou de fazer algo que engenheiros formados teriam dificuldade para diagnosticar. Isso não é normal, Miguel. Isso é um dom de Deus. Margarete continuava em silêncio, mas algo fundamental estava mudando em sua expressão. A raiva havia desaparecido completamente, substituída por uma mistura de espanto, curiosidade e algo que ela não sentia há muito tempo. Humildade. Miguel, ela disse finalmente, sua voz suave pela primeira vez no dia. Você realmente entende de carros ou foi apenas sorte? Miguel olhou para ela com seus olhos grandes e sinceros.
Eu entendo sim, senhora. Quer que eu explique como funciona o sistema de arrefecimento do seu carro? Ou como o sistema de injeção eletrônica regula a mistura ar-combustível? A oferta inocente de Miguel deixou todos boquiabertos. Uma criança de 10 anos oferecendo explicar sistemas complexos de engenharia automotiva como se fosse a coisa mais natural do mundo. Por favor, Margarete disse sentando-se numa cadeira próxima. Me explica. Miguel começou a falar, e em poucos minutos ficou claro para todos que sua compreensão sobre automóveis era extraordinária. Ele explicava conceitos complexos, usando analogias simples, demonstrava conhecimento sobre diferentes marcas e modelos e respondia perguntas técnicas com uma precisão que impressionava até mesmo os mecânicos experientes. Onde você aprendeu tudo isso? Margarete perguntou, genuinamente fascinada. Aqui na oficina, nas revistas, e às vezes eu assisto vídeos na biblioteca quando tem internet, Miguel respondeu. Eu gosto muito de aprender sobre como as coisas funcionam. Biblioteca? Margarete perguntou. José Roberto interveio com uma mistura de orgulho e tristeza na voz. Miguel vai à biblioteca pública toda semana. Ele lê tudo o que encontra sobre carros, motores, eletrônica. A bibliotecária sempre comenta comigo que nunca viu uma criança com tanta sede de conhecimento. E na escola? Como são suas notas? Margarete continuou investigando. Ele é o melhor aluno da turma, José Roberto respondeu. Mas a escola é muito básica, não tem recursos para desenvolver o potencial dele. Eu gostaria de colocar ele numa escola melhor, mas José Roberto não precisou completar a frase. Todos ali entendiam as limitações financeiras de um mecânico tentando criar um filho sozinho. Margarete ficou pensativa por um longo momento. Ela olhava para Miguel como se estivesse vendo uma criança pela primeira vez na vida. Durante toda sua existência, ela havia julgado as pessoas pela aparência, pela posição social, pelo dinheiro que possuíam. Mas ali estava uma criança que, com apenas 10 anos e vinda de uma família humilde, havia demonstrado um talento que ela jamais poderia comprar com toda a sua fortuna. Miguel, ela disse, suavemente, você tem sonhos? O que quer ser quando crescer? Os olhos de Miguel brilharam. Eu quero ser engenheiro automotivo, senhora. Quero projetar carros, criar motores novos, fazer carros que não poluem o meio ambiente. Eu tenho um monte de ideias aqui na cabeça. A paixão genuína na voz do menino tocou o coração de Margarete de uma forma que ela não esperava. Ela se levantou e caminhou até Miguel, ajoelhando-se para ficar na altura dos olhos dele. Miguel, eu quero te pedir desculpas, ela disse, e sua voz estava embargada de emoção. Eu te tratei muito mal hoje. Eu te julguei pela sua aparência, pela sua idade, pela situação da sua família. Eu estava completamente errada. Miguel, com a generosidade natural das crianças, sorriu para ela. Está tudo bem, senhora. Todo mundo erra às vezes. Meu pai sempre diz que o importante é a gente aprender com os erros. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Margarete. Havia anos que ela não se sentia tão tocada por algo. Aquela criança que ela havia humilhado e menosprezado estava sendo generosa e perdoando seus erros. Não, Miguel, não está tudo bem, ela disse firmemente. O que eu fiz foi injusto e cruel. E eu quero fazer alguma coisa para consertar isso. Ela se levantou e olhou para José Roberto. Seu filho é extraordinário. Ele tem um talento que precisa ser desenvolvido e eu quero ajudar com isso. José Roberto sentiu o coração acelerar. Senhora, eu não entendo. José Roberto, seu filho é um gênio, um verdadeiro gênio, Margarete disse com convicção. E gênios como ele não podem ser desperdiçados por falta de oportunidades. Eu quero garantir que Miguel tenha acesso à melhor educação possível. O silêncio na oficina era total. Todos entendiam que algo muito importante estava acontecendo.
algo que mudaria para sempre a vida daquela família humilde. 3 meses depois, a oficina São José havia se tornado um lugar completamente diferente. A história de Miguel havia se espalhado pela cidade inteira, e agora a oficina recebia clientes de lugares distantes, todos querendo conhecer o menino gênio que havia impressionado uma das mulheres mais ricas da região. Miguel estava numa escola particular de excelência, com uma bolsa de estudos integral financiada por Margaret. Além disso, ele tinha aulas particulares de matemática, física e inglês, e acesso a uma biblioteca particular com os melhores livros sobre engenharia automotiva. Nos fins de semana, continuava frequentando a oficina, mas agora como uma espécie de consultor mirim, sempre observando e aprendendo. José Roberto havia sido promovido a supervisor da oficina. Seu Antônio reconheceu que, se o pai de Miguel trabalhasse ali, a oficina só teria a ganhar. A reputação do estabelecimento havia crescido exponencialmente, e agora eles recebiam carros de luxo de toda a região. Naquela tarde ensolarada de junho, Margaret chegou à oficina dirigindo um Lamborghini amarelo novinho. Mas desta vez, sua postura era completamente diferente. Ela cumprimentou todos os mecânicos pelo nome, perguntou sobre suas famílias e procurou por Miguel com um sorriso genuíno no rosto. "Oi, Miguel", ela disse alegremente. "Como estão os estudos?" Miguel correu para cumprimentá-la, seus olhos brilhando de felicidade. "Oi, tia Margarete. Os estudos estão ótimos. Semana passada eu aprendi sobre sistemas híbridos e ontem comecei a estudar sobre carros elétricos." "Que maravilha!" Margarete disse abraçando o menino. "E o que achou dos carros elétricos?" "São incríveis, mas eu acho que ainda dá para melhorar muito a tecnologia das baterias." Miguel respondeu com o entusiasmo típico de quem realmente ama o que estuda. "Eu já tenho algumas ideias de como fazer baterias que duram mais e carregam mais rápido." José Roberto se aproximou, ainda se acostumando com a nova realidade de sua vida. Além da promoção na oficina, Miguel havia conseguido uma bolsa de estudos para ele também, para que pudesse fazer um curso técnico em mecânica automotiva avançada. "Como está, meu netinho de coração?" Margarete perguntou para José Roberto, usando o carinhoso apelido que havia adotado para Miguel. "Cada dia mais esperto", José Roberto respondeu com orgulho. "Ontem ele me explicou como funcionam os freios regenerativos dos carros elétricos. Eu que deveria estar ensinando ele, mas é o contrário que acontece." Margarete riu. "Miguel é especial mesmo. Aliás, tenho uma surpresa para vocês." Ela abriu a bolsa e tirou alguns papéis. "Miguel, você lembra que eu falei sobre entrar em contato com algumas universidades para saber sobre programas especiais para crianças superdotadas?" Miguel assentiu animadamente. "Bem, recebi uma resposta da Universidade de São Paulo. Eles têm um programa especial onde crianças excepcionalmente talentosas podem assistir algumas aulas avançadas, mesmo sendo menores de idade. E eles querem conhecer você." José Roberto sentiu as pernas fraquejarem. "Universidade? Mas ele tem só 10 anos. "Exatamente por isso", Margarete explicou. "É um programa experimental para identificar e desenvolver talentos excepcionais desde cedo. Miguel não vai sair da escola normal, mas vai poder ter contato com conhecimentos universitários nas áreas onde ele demonstra aptidão." Miguel estava radiante. "Sério, tia Margarete? Vou poder aprender coisas de engenharia de verdade?" "Isso mesmo, meu querido. E tem mais uma coisa", Margarete disse sorrindo misteriosamente. "A empresa automotiva onde meu irmão trabalha quer te conhecer também. Eles estão desenvolvendo um projeto de carros sustentáveis e ficaram interessados nas suas ideias sobre baterias." Seu Antônio, que escutava a conversa, balançou a cabeça em admiração. Quem diria que aquele dia tenso ia resultar em tanta coisa boa? "Foi o melhor dia da minha vida", Margarete disse sinceramente.
Miguel me ensinou algo que eu havia esquecido há muito tempo, que o verdadeiro valor de uma pessoa não tem nada a ver com dinheiro, posição social ou aparência. Tem a ver com caráter, talento e o tamanho do coração. Miguel olhou para ela com seus olhos grandes e sábios. Tia Margarete, você também me ensinou uma coisa importante. O que foi, querido? Que as pessoas podem mudar. No começo você estava brava e disse coisas que me machucaram, mas depois você percebeu que estava errada e quis consertar. Isso mostra que você tem um coração bom. As lágrimas voltaram. Aos olhos de Margarete, mesmo com todo o sucesso e reconhecimento que Miguel estava alcançando, ele continuava sendo aquele menino doce e generoso que perdoava facilmente e via o melhor nas pessoas. Carlos se aproximou do grupo. Miguel, chegou um Porsche com um problema esquisito. Quer dar uma olhadinha? Miguel olhou para o pai, que acenou com a cabeça sorrindo. Pode ir, filho, mas lembra que... Eu sei, pai. Só observar e dar sugestões. Não mexer em nada sozinho. Miguel completou correndo em direção ao Porsche. Margarete observou o menino se afastar e suspirou satisfeita. Sabe, José Roberto, eu tenho certeza de que um dia vamos ver o nome do Miguel em grandes descobertas da engenharia automotiva. Esse menino vai mudar o mundo. Ele já mudou o nosso mundo. José Roberto respondeu emocionado. E também mudou o seu, não é? Completamente, Margarete concordou. Miguel me mostrou que verdadeira riqueza não é o que você tem no banco, mas as pessoas especiais que você tem na vida. E agora eu tenho a honra de fazer parte da vida desse pequeno gênio. Enquanto conversavam, podiam ouvir a voz animada de Miguel explicando algo sobre o sistema de suspensão do Porsche. Seus comentários, técnicos misturados com a risada inocente de criança, criavam uma melodia perfeita na oficina. O sol começava a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa. Na oficina São José, uma família havia encontrado novas oportunidades. Uma mulher rica havia descoberto o verdadeiro significado da vida. E um menino de 10 anos continuava provando que os maiores talentos podem vir dos lugares mais inesperados. A história de Miguel era apenas o começo. O mundo ainda não sabia. Mas aquele garotinho que havia sido humilhado por tocar numa Ferrari estava destinado a revolucionar a indústria automotiva e mostrar que quando o talento encontra a oportunidade, milagres acontecem. Nunca julgue uma pessoa pelas aparências. O maior tesouro pode estar escondido no coração mais simples e a maior sabedoria pode vir da mente mais jovem. Às vezes o mundo precisa parar para escutar o que uma criança tem a dizer, porque o verdadeiro talento não vem do dinheiro, da idade ou do status, mas de quem carrega o coração certo e a coragem de tentar, mesmo quando todos duvidam. Se essa história tocou você, deixe seu like, compartilhe com alguém especial e comente: todo talento merece uma chance. Isso ajuda o canal a crescer e espalhar histórias que o mundo precisa ouvir. E não se esqueça de se inscrever, porque aqui, cada vídeo é uma nova forma de acreditar no impossível.